Boa noite novamente, pessoal. Eu estou aqui hoje para trocar experiência, para contar algumas historinhas para vocês, de acertos, de erros. Começando um pouquinho me apresentando, tá? Eu sou o Ricardo Ferrazini, eu sou amigo do Geraldo já faz uns 20 anos. Nós realmente quebramos o negócio, estamos aqui firme e forte. Eu sou administrador, sou bacharel em ciências contábeis, sou especialista em direito tributário, em direito civil, sou administrador judicial, sou especialista em psicologia organizacional e sou estudioso do direito e do mercado financeiro. Tenho 43 anos e eu gosto de estudar porque eu fui treinado a estudar. Também vou falar muito sobre repetição hoje, porque eu não gostava de estudar, mas estudar me trouxe alguns reforços positivos que fez com que eu aprendesse a gostar, tá? Vou falar um pouquinho dos negócios para vocês entenderem. Hoje eu estou, né? Porque eu estou nesses negócios. Alguns estão indo embora, alguns vão, alguns vêm. Então, hoje nós estamos na gestão de uma corretora de seguros chamada Cobermax, que é uma corretora especializada em seguro de carga. O Luciano gosta de falar, eu vou chamar ele depois para ele contar a história, como que nasceu a Cobermax, rapidinho, só que tem que ser muito rápido, tá? É uma corretora que tem 9 anos, hoje a gente produz 3,8 milhões de prêmio ao ano. Esse foi o primeiro negócio, tá? Nós temos a Polux Consultoria, que é uma consultoria de gestão estratégica, gestão de crise e plano de recuperação judicial, que hoje nós temos 100 clientes ativos. Existe um negócio novo hoje que é nos Estados Unidos, que é a Hearthstone LLC, onde nós construímos estruturas fora e temos investimento também lá na área de transporte. Temos uma contabilidade chamada Max Service, que agora nós estamos em um momento de rompimento e dividindo a sociedade. Tem mais 2 sócios, que é o Carlos e o Edu aqui. E da Max Service, da nossa parte, vai ser a Quantor Contabilidade. Temos a Homens, que é uma consultoria voltada para RH, com mais ou menos 5 mil vigas lá dentro. E eu sou cotista de um fundo de investimento, qual era uma startup há 5 anos atrás. Eu já trabalhava com alguns investidores. Como eu sempre fiz consultoria, eu conheci um médico com muita grana e ele queria investir, já tinha tomado vários tombos ao longo do caminho e ele acreditou em mim. Aí, para começar, ele me deu para brincar 2 milhões para a gente fazer um investimento. Nós investimos em uma transportadora, fizemos um trabalho, o dinheiro voltou e, na sequência, ele disponibilizou 10 milhões para a gente investir nessa startup. Daí nasceu a Justech, que é hoje uma consultoria especializada voltada a um fundo de investimento que compra direito creditório, que foi conectada há 1 ano e meio ao Banco Genial, que aportou 100 milhões de reais. Então, hoje é um negócio com um patrimônio líquido nesse fundo de 200 milhões de reais. Não é tudo meu não, tá? Eu sou só de 5%. Mas 5% eu espero que eu consiga liquidar ele ao longo do tempo. Pessoal, por que eu digo eu estou? Porque eu estou aqui. Há 20 anos atrás eu era um quebrado, né? De uma certa forma. Comecei a trabalhar com 15 anos, de office boy. E na época do tiro de guerra, baixinho, magrinho, eu fui dispensado do tiro de guerra. Não me quiseram lá. Graças a Deus, né? Só que a empresa não esperou isso acontecer e me demitiu. Então foi a minha primeira demissão. E rapaz, mas foi triste ser demitido. Porque o meu pai era metalúrgico e até ele entendeu por que eu fui demitido, né? E para ele eu tinha que ter a carteira registrada, tá ali e tal. E quando eu fui demitido, era uma situação muito difícil em casa. E nessa época eu não conseguia emprego, porque foi antes de eu ser liberado do tiro de guerra, eu fui demitido. Aí o que eu fiz? Fui trabalhar na feira. Aí trabalhei 1 ano e meio, 2 anos na feira, mais ou menos. Mas que experiência maravilhosa, que delícia. Exceto acordar 4h30 da manhã, botar o chaleco do Corinthians e descer, né? E aí, inclusive,
para algumas pessoas que conhecem aqui, você vai lá no meu bairro, o apelido é Ricardinho Batateiro. Por quê? Porque eu moro na mesma casa que eu nasci até hoje. E eu realmente vendia batata. Só que eu revolucionei a feira. Porque a gente tinha a batata de um lado e uma batata do outro, e a gente ficava fazendo campanha de quem vendia mais na feira. E isso foi uma experiência muito louca, né? Ia para o colégio, as coisas muito difíceis. Quando eu saí da feira, aí eu trabalhei num lugar que eu digo que foi muito especial na minha vida, que é aqui na Atento, que é onde era Atento, na esquina. Entrei na Atento, eu entrei como operador de telemarketing na época do 0800 10 15 15 da Telefônica, né? E eu entrei numa área de vendas. E aí de um cara que tinha saído de vender batata na feira, chega na Atento, aí eu olhava aquele, tudo bonitinho, cheiroso, gente, ia trabalhar cheiroso, né? Ia trabalhar cheiroso, limpo, sem aquele barro de batata, aquele peso e tudo mais. E o que chamava muita atenção lá é o seguinte: muita gente sendo carregada para a área lá de descompressão, que eu nem lembro o nome, que tinha a salinha lá, um negócio especial, porque era muita pressão. Aí eu pensava comigo, mas como que pode ter pressão, tá no telefone, trabalha 4 horas por dia, ganha comissão, eu ganho mais do que eu ganhava na feira? Não conseguia entender, porque eu estava no céu. Metade da equipe estava em depressão por causa da pressão. Depressão porque era xingado, mas não estava xingando você, estava xingando a Telefônica. Eu xingo a Telefônica, vivo até hoje, né? E aí eu comecei a olhar para aquele negócio e eu estava no paraíso, trabalhava 4 horas por dia. E aí eu falei, não, eu quero mais um pouco disso aqui. E o que esse lugar fez comigo? Fez eu aprender a lidar com gente, fez aprender eu lidar com a equipe. Então foi uma experiência muito legal, muito boa. E eu falei, como que faz para eu ser supervisor, né? Ah, tem que fazer faculdade. Falei, faculdade? Faz 3 anos que eu estou passando Natal com o mesmo tênis, como que eu vou fazer faculdade, né? Pagar a faculdade? Aí eu tinha um vínculo muito grande, devagarinho fui fazendo um relacionamento. E uma das coordenadoras do RH falou assim para mim, Ricardo, se você mostrar que você está inscrito na faculdade, eu deixo você passar no processo seletivo. Ah, mas não deu outra. Eu fui numa semana, fiz a inscrição na faculdade, paguei a taxa da inscrição e botei a inscrição lá. Falei, agora lascou. Se eu não passar no processo do processo para supervisor, eu não vou conseguir fazer a faculdade, porque eu não vou conseguir pagar. Não passei para o processo supervisor, mas passei para monitor, que já aumentava o salário. Ficava 0 a 0, mas comecei a fazer faculdade. Enfim, as coisas foram acontecendo. Aí eu virei supervisor, virei coordenador, tinha uma equipe de quase 200 pessoas aqui, eu cheguei a ser coordenador dos supervisores, depois de 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando na captação da concorrência. E foi uma experiência muito louca. Aí o que eu comecei a observar lá atrás? Para você que empreende, para você que quer empreender, você precisa olhar um pouquinho fora da caixinha. A sua cabeça precisa ser um pouquinho mais forte. Você precisa ter a mente um pouco mais blindada. Estou falando de inteligência emocional e eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Inteligência emocional. Porque realmente tinha pressão. Mas que pressão é essa ao ponto de te deixar em depressão? Né? Eu queria nomear esse encontro nosso assim, como assim, ó. Combinar com vocês, vocês só vão entender no final. Esse encontro, o nome que eu vou dar para ele hoje é Sim, Eu Posso. Esse é o encontro de hoje. Sim, eu posso. E você realmente pode. Eu posso. Nessa época da Atento, fui trabalhar em outro lugar, conheci meu amigo Geraldo, trabalhava em um outro call, pedi as contas da Atento, fui para um call center pequenininho, porque eu tinha acabado a faculdade. A primeira faculdade que eu fiz foi uma faculdade de 2 anos, porque era mais barata e eu precisava só de uma faculdade para eu virar supervisor na Atento. E aí eu conheci uma mulher fazendo uma palestra para garotada em uma escola de informática, lembra dela? Aí ela gostou muito de mim, falou, eu queria que você fosse cuidar do meu call center, vai lá na minha empresa. Fui lá, praticamente no fundo da casa dela, um quintal. A empresa, eu falei, vixe, eu trabalho numa multinacional. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu tenho um sonho de fazer FGV. Se você pagar FGV para mim, eu venho. Ela, quanto é? Fui lá na época, 20 anos atrás, acho.
Isso aí foi mais ou menos em 2003, 2004, por aí. Por aí. Custava 2.000 e pouco, 3.000 reais. Ela falou, pois bem, eu pago. Aí eu fui. Trabalhei mais um bom tempo com ela. Deu certo, deu um baita resultado. Foi lá que eu conheci o Geraldo. Aí lá nós fizemos propaganda na televisão junto. Fizemos propaganda em rádio para vender os produtos dele. E aí depois eu arrumei um projeto para dar treinamento em todas as lojas do Carrefour no Brasil. E assim fiz. E também foi um sucesso, ganhei o dinheiro da minha vida naquela época. Na minha vida, eu era muito novo, não sabia o que fazer com o dinheiro. Aí ainda encontrei mais um maluco do bem, que era o Geraldo, e mais um cara. Definimos, vamos montar um call center, Alugamos uma sala aqui, montamos lá, acho que 70, 80 posições de atendimento, computador. Quando acabou esse treinamento no Carrefour, esse treinamento foi contratado pelo Unibanco AIG para vender produtos do Unibanco no Carrefour. E aí o pessoal gostou tanto do trabalho, da forma com que nós fizemos, eu já estava meio gabaritado, dava treinamento na Atento, vira e mexe e tal, então tinha um jeitinho especial, e enquanto o pessoal queria dar o treinamento de produto, eu dava o treinamento de produto e vendas junto. Então eu mostrava a característica e tudo mais, e já vinha com o argumento de venda, e não aquele treinamento maçante. E o projeto foi um sucesso, foi muito legal o projeto. E eles me prometeram que ia me dar o pós-venda de todo esse trabalho a nível Brasil. Então eu estava muito certo que o nosso call center ia dar certo. Muito jovem, sem experiência nenhuma. O Itaú comprou o Unibanco e cortou, não teve projeto. Então todo o dinheiro que eu ganhei, eu perdi, o Geraldo perdeu, e foi um rolo abençoado, que tem coisas que até há pouco tempo atrás estava perseguindo a gente ainda, né? Pessoal, depois dessa fase, eu ainda estava fazendo FGV e eu saí lá da Mulher para empreender e não deu certo. O que eu fiz? Só tinha uma conta que eu pagava, que era a conta do convênio médico da minha mãe e do meu pai, que já eram bem senhores, tinham idades para ser meus avós, não estão mais aqui hoje. Estão sim olhando a gente. E não deixei de pagar isso aí. Era abençoado. E a FGV eu pendurava, dava 6, 7 meses, aí a hora que ia bloquear, não sei o que, ia lá, acertava, pagava mais uma. Tipo você fazer gestão tributária, antes de penhorar, você vai lá, paga uma parcela, você empurra mais um pouquinho, vai lá, paga a parcela, empurra mais um pouquinho, vai lá, paga uma parcela. Né? Tem coisas que é assim para você trabalhar, principalmente contra o sistema. Né? E isso é estratégia para empreender. Por quê? Senão eles vêm e penhoram. Vocês lembram que o Geraldo disse aqui, quase agora? Ah, se você não tomar cuidado, se não tiver conhecimento, os caras vão lá e pegam a sua casa. Eu vou falar bastante disso aqui hoje. Aí vou contar a história para vocês do rei, do burro e do carcereiro. Aí vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Aí nessa época foi uma época muito dura. Foi uma época que eu ajoelhava no chão e eu pedia para aquilo acabar, para passar daquilo. E aquilo se arrastou quase 2 anos. Eu pedia mesmo. Foi muito duro, só eu sei. Aí eu perdi praticamente meu carro, comprei uma motinho velha, na época uma Sandal. E aí o que eu fazia? Eu dava aula no Senac da Lapa. Eu ia lá dar aula no Senac da Lapa, transformou esse negócio aqui numa sala de reunião, aí eu fiquei vivendo de dar aula para jovem aprendiz. E aí, para fechar as contas, eu consegui pagar o convênio e sobrar um troquinho, o que eu fazia? Eu dava aula de manhã, pegava e enchia o calendário de aula. E aí eu almoçava e jantava no Senac. Só que não sobrava dinheiro para o almoço e para a janta, então era um dogão, era o cachorro quente e refrigerante. E no almoço, eu escolhia, até porque eu tinha que ficar fininho, né? Então eu só tomava o refrigerante ou no almoço ou na janta, que senão eu só dava o cachorro quente, que era o cachorro quente com 2 salsichas. E foi muito duro. Cada um sabe o tamanho da sua dor, das coisas que vocês passam. E na minha cabeça, para a época que eu estava, isso foi muito difícil. E eu lá na FGV, pendurando e indo. Aí entrou uns cabras diferentes lá na sala.
entrou uns cabas diferentes na sala. Eu vi um cara se apresentando, eu sou o presidente do Grupo Brasil. E tal, e começou a se apresentar e tal. Porque o que acontece? Nessa época a disciplina juntou um monte de disciplina, outras salas, e esse cara se apresentou. Ali contou a história, o Grupo Brasil, que é uma empresa que faz gestão de crise, compra, vende empresa e tudo mais. Aí eu falei assim, vou virar o maior amigo desse cara. Pessoal, o que eu estou falando para vocês é fato. Falei, eu vou virar o melhor amigo desse cara. Aí o cara sentava para lá e eu já mudei as carteiras para cá. E fui indo, até o dia que eu consegui sentar perto do grupo dele. Quando eu consegui sentar perto do grupo dele, não deu 2 tempos, aí chegou lá uma disciplina lá de contabilidade para executivos. Aí eu comecei a fazer trabalho e vinha, até que o dia que eu consegui me grupar com eles. Aí não larguei mais. Era eu mais 2, 3 lá, um era assessor direto do Samuel Klein nas Casas Bahia na época, que era o Zé, que sentava com ele, e esses daí eram meus amigos. Falei, esses caras vão mudar minha vida. E aí não deu outra. Acho que com 2 meses eu estava indo lá para o Grupo Brasil, trabalhei a semana de graça como consultor para ele lá. Pessoal, às vezes quando vocês passam determinadas situações, o negócio é tão louco, porque quando eu cheguei no refeitório e vi aquele monte de comida para você comer na hora do almoço e eu comendo cachorro quente, que eu abandonei a aula no Senac, eu praticamente fui mandado embora lá. Só de eu comer, o negócio era louco, porque eu ficava no cachorro quente e tal. Então já foi uma mudança, e sem receber. Aí na segunda semana ele falou, não, você vai ficar aqui. É meu amigo pessoal até hoje, e lá eu construí muito do que eu vou falar para vocês aqui. O Grupo Brasil tinha mais ou menos 15 mil funcionários. Dentre as empresas do Grupo Brasil, era Brasil Logística, Carmanguia, Cífico, BR Metals, Tabacol, Westport, Estados Unidos, Vulcã Plástico, Rio de Janeiro, BR Metals em Barra do Piraí e Matozinhos. Aquela Rodas Bino, a Certa Colchões e a Tabacol Colchões. E aí, com pouco tempo, eu estava envolvidaço na controladoria. Envolvidaço. O que eu quero falar para vocês até aqui? Até aqui. Sim, eu posso. Um dia, a minha mãe não deixou dinheiro. Minha mãe e meu pai. Mas eles deixaram esperança, eles deixaram amor, eles deixaram exemplo, mas assim, mais do que o comum, muito mais do que o comum. Na simplicidade da minha mãe, um dia, nessa fase aqui, desse primeiro quadrado aqui, um dia eu sentei na mesa, a minha mãe falou assim, filho, vem cá, seu pai arrumou um emprego para você. Mas que emprego, mãe? De ajudante de eletricista. Eu falei, mãe, puta, bem legal. Mas sabe o que é? Eu queria trabalhar de camisa, eu quero fazer faculdade. Ela, não, filho, mas filho de pobre não faz faculdade. Mas numa simplicidade, eu falei, mãe, faz, você vai ver que faz. Não só faz como vira palestrante, como vira professor, como vira investidor. Faz, e eu sou prova viva que faz. Vocês têm que prestar atenção para quem quer empreender que faz. O que eu tenho novamente para falar até aqui? Novamente para falar até aqui, você tem que continuar. Você traça um plano e aí você pega a estrada e vai embora. Aí tem uma hora que vai ser sol, tem uma hora que vai ser chuva, tem uma hora que vai ser tempestade, tem uma hora que vai ser estrada de terra, tem uma hora que vai chover canivete. Aí você não para, você continua. Você continua. Continua até o fim. Qual é o fim, Ricardo? Não existe fim, até você morrer. Não tem fim. O fim não existe. Eu não sei nem se vai dar tempo, eu tenho umas histórias muito loucas, real da consultoria para falar para vocês, então eu vou acelerar aqui. Aí 2011 é do Grupo Brasil, que é a Hora da Esperança. Aí 2016 eu começo com o Luciano os negócios próprios. E hoje eu devo ter por volta de uns 20 sócios de todos os negócios. Atuante mesmo eu só sou em um, que eu não estou sendo mais. O Carlão e o Edu é os caras que tocam a nossa contabilidade.
tá? A gente vai falar então um pouco sobre empreender, planejamento, motivação, negócio, gestão de crise, organização, controle, casos reais e um pouquinho de inteligência emocional. E aqui, não sei se vai ter para todo mundo, mas na hora que a gente fizer a hora da dancinha, que tiver que vir aqui, quem vier vai ganhar um livro meu. Tá? Pessoal, esse livro também foi um livro que eu escrevi num momento muito, assim, foi nos últimos anos do meu pai e eu aproveitei para escrever. Então, esse livro foi escrito em mais ou menos 2 anos e ele tem um pouco do que eu vou contar de conceito para vocês aqui. Esse livro está à venda na Amazon e na Submarinos, não é mais Submarino, no seu outro. A Amazon acabou, mas eu vou deixar uma quantidade boa aqui com o pastor para ele doar ou para ele vender para pagar as contas, mas aí ele vai ver o que ele vai fazer, tá? Pessoal, empreender não é para qualquer um, né? Agora eu vou falar o que o Geraldo falou aqui. Você pensa que crente é bobo? Não, o crente tem que ser melhor do que um cara que não é crente. Ele tem que ser mais inteligente. E quando eu falo ser crente, é acreditar em Deus. Quem acredita, quem estuda... Cara, eu faço um monte de citações aqui, coloco algumas passagens, alguns provérbios, algumas coisas, que é muito legal, tem tudo a ver com empreender, tem tudo a ver com negócio, tem tudo a ver com relacionamento. É muito louco. Um pouquinho de qualidade. Resiliência. Passei empreendedor precisa ter resiliência? Então, principalmente para vocês, resiliência, coragem, liderança, perante as pessoas que estão com você, perante seus clientes, perante o governo. Tem muita coisa aqui. Pessoal, quem deve imposto no CNPJ aqui? Aí que beleza. Sejam bem-vindos. Adaptabilidade, visão, inovação, persistência. E com isso eu trago necessidade do quê para eu empreender? Capital, rede de relacionamento, conhecimento, estratégia, tecnologia, parceria, gestão, planejamento. E esse desenho por último é o quê? Inteligência emocional. Se você não entender que você precisa administrar a pressão, você está lascado. E quando eu falo administrar a pressão, nós somos seres humanos. Você vai se irritar, você vai ficar muito nervoso. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, que você vai apertar um botão e você vai desligar. Não. Eu costumo dizer que nós somos uma estrela. Sabe por quê? E cada ponto é uma coisa. Família, empreender, o social, o amigo, o esporte, cada um. Aí você monta a estrela. Quando uma ponta cresce mais que a outra, ela fica pensa. Lembra quando a gente soltava pipa, ele ficava pensa, você botava a fitinha? Só que você não consegue botar a fitinha em você, né? Ah, vou botar a fitinha aqui porque eu estou dando pouca atenção para minha filha em casa. Então vou botar a fitinha aqui. Não dá. Então você tem que equilibrar as coisas. E ao mesmo tempo, saber que amanhã, segunda-feira, terça-feira, é 5º dia útil, eu tenho folha de pagamento e eu não tenho dinheiro para pagar. E aí como eu faço? E empreender é isso. Empreender muitas vezes vai chegar o dia 5 e você não tem dinheiro para pagar. Tá? E aí como que eu faço? Será que o problema é eu não ter dinheiro agora ou o problema é que eu não planejei, eu estiquei um fluxo de caixa, eu não fiz uma análise para eu saber? Vamos falar um pouquinho disso aí? Isso aqui eu já furei fila. Pessoal, falando sobre planejamento, controle e organização. Planejamento é essencial para o negócio. Essencial para o seu negócio. Não só para o seu negócio, para a sua vida, para a sua casa. Para estar aqui com vocês hoje, eu me planejei há 1 semana e pouco. Eu fiz um mapa mental do que eu ia falar, organizei, hoje eu preparei tudo, o Carlão foi o último que eu conversei, aí eu vazei sem dar tchau para ninguém do escritório, para eu terminar e pensar. O Luciano me ajudou aqui no final ainda. Né? Se eu vou viajar amanhã, e quem tem criança pequena então vai viajar, e nós somos especialistas, faltou não sei o quê, busca lá não sei o quê. Né? Tem que ser, tudo que você vai fazer, você tem que se planejar. Né?
Pessoal, o que existe lá? Quando a gente fala em planejamento, Provérbios 27 e 23. Olhe bem para a situação do seu rebanho e cuide dos seus rebanhos. Cuide. Quem é o seu rebanho? É os seus clientes? É a sua equipe? É quem cuida dos seus processos, são seus stakeholders em geral. O que é o stakeholder? É o seu cliente, a sua equipe, é o imposto que você tem que pagar. Tá? Controle e gestão de recursos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Estou cheio de ver empresa pobre do sócio rico. Sobrou um caixinha lá, o cara arranca. Aí o cara está andando com um carro de 400 mil reais e está devendo 2 milhões de imposto. Está errado. Tem que equilibrar. Tem que planejar. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Seja justo com a sua equipe, com seus sócios, com o seu plano, com a sua família. Disciplina, administração responsável. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, é pior que descrente. Como que você quer ser um empreendedor de fato? Como que você quer ter sucesso? Como que você quer prosperar? Como que você quer falar que você é crente? Se você não é um bom marido, se você não é um bom pai, se você deixa faltar dentro de casa. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de ideia, de carinho, de participação. Como? É tudo um equilíbrio. Os seus funcionários passaram a ser a sua família. Os seus sócios passaram a ser a sua família. Hoje, eu tenho um sócio rico, tenho um sócio meio rico, tenho um sócio que está partindo, saiu do CLT e começou a empreender agora, que está vislumbrando um monte de coisa, e dentro da minha simplicidade, dentro do que eu posso enxergar, ajudar, eu enxergo tudo isso. Passei por algumas situações recentemente que eu não chutei o balde por conta das pessoas que estão comigo. Porque tem um negócio específico que me gerou muito problema, eu não precisava ficar lá. Fiquei por conta das pessoas. Das pessoas. Ah, mas você é grossa, não sabe falar. Estou falando só sobre isso, não. Estou falando sobre o comportamento, sobre a atitude. Sobre a atitude. Então, assim, pessoal, 3 pilares. Planejamento, controle e organização. Você tem que analisar o resultado econômico e o resultado financeiro. Agora, já estou entrando para uma parte mais técnica. Existe uma diferença entre resultado econômico e financeiro. Então, vamos lá. Eu vendi 100, tive total de custos 90, com custo fixo, variável, imposto. Quanto sobrou? 10. Aí a pergunta, desses 100, aí o cara vai e faz a continha. Desses 100 que eu vendi, 10 parcelas no cartão de crédito. Entendeu? Então, aqui está o econômico. Vamos lá? Então, olha que situação que a gente... Nossa, Ricardo do céu, mas o que você está falando é básico, mas eu faço consultoria, empresa que fatura 7, 10, 8, 100 mil, 7 milhões, 10 milhões, e muitas delas não têm isso, não tem essa análise de bate-pronto. O cara fica perdido quando falta caixa. Então, assim, ó, venda 100, custo variável 50, custo fixo 30, imposto 10. Quanto deu aqui o total? Quanto? Não, 50, 90. Quanto sobrou aqui? 10. Meu negócio tá bom? Percentualmente? Pô, onde que você vai conseguir 10% de retorno no investimento ao mês? Tá bom? Mas vamos olhar o caixa. A gente olhou o resultado econômico.
No caixa, entrou aqui. Vendi em 10 parcelas no cartão. Quanto que entrou esse mês? 10. Custo variável, eu segui a mesma lógica. Consegui também parcelar em 10 a compra, que é meus insumos, meus produtos. Então, quanto é o 50 dividido por 10? Ah, mas custo fixo não. Como que você chegou lá no dono do prédio e falou assim, eu vou pagar o aluguel em 10 vezes? Ô filho, vem cá, a folha de pagamento eu vou pagar em 10 vezes. Você consegue? Você consegue falar assim, ô seu Haddad, eu vou pagar PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda em 10 vezes. Você consegue? Né? Não. Então, 10. Ou seja, quanto deu de custo aqui, de desembolso esse mês? 30, 45. Quanto entrou de dinheiro no caixa? 10. Mais 10, subtraído a menos 45, quanto dá? 35. Então, uma realidade de 10 de lucro deixou no meu caixa 35 de prejuízo. De prejuízo não, de déficit. Para falar a linguagem certa, não sei, vai que tem um contador, um economista aqui, vai me corrigir. Né? Então, eu tive um déficit de 35 e um lucro de 10. Mas eu sou um empreendedor duro que comecei agora e não tenho capital de giro. Como que eu faço para resolver isso? Vou lá e pego empréstimo. Mais fácil do que empréstimo é o quê? É aquele seu melhor amigo. Quem que é o seu melhor amigo no dia a dia do trabalho? O gerente do banco. Você está com o score bonitinho, está tudo certo lá, vai, ele entuba no C. Ele mete lá o cheque especial. Ou então você pega e passa o cartão de crédito de um monte de coisa, e você parcela aquele cartão de crédito de juros abusivo. Aí isso aqui vira mais 10, 15... 20, tem caso de cada que pega dinheiro da agiota, 20% ao ano, ao mês. É cada situação absurda. Só que assim, eu estou dando um exemplo clássico. Isso aqui acontece em situações onde o cara não se planeja no caixa em uma empresa que fatura 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões por mês. Aí quando acontece isso aqui, sabe o que ele faz? Ele vai lá e pega dinheiro no banco. Sabe por quê? Nossa, Ricardo, mas ele tinha dinheiro. Ele tinha, mas ele perdeu um cliente grande lá que pagava e aconteceu isso. Esse é um dos exemplos mais clássicos de empreendedor entrar em crise financeira. Tá? Qual que é o ideal aqui? O que isso quer dizer? Pessoal, quantos meses vai demorar para essa operação ficar 0 a 0 igual no econômico? 10 meses. Se eu estou falando que o meu déficit mensal financeiro é 35, quanto eu preciso de capital de giro para eu carregar essa operação? 35 vezes 10? Vocês entenderam? Aí eu falo, é importante eu entender entre econômico e financeiro. Agora sim, sinceramente, vocês empreendedores fazem esse controle na unha assim, ó, diferença entre econômico e financeiro, quanto tem de lucro, quanto tem de caixa, o que vai e o que vem? Às vezes eu chego na empresa e falo, cara, mas você não tem isso aí? Ele, não, por quê? É o meu contador. Mas meu amigo, o contador trabalha olhando no retrovisor, que é normal. O escritório de contabilidade fechou o mês, você passa o documento para ele, ele vai, concilia e depois ele te manda. Só que aí quando ele te mandou, ele está te mandando do mês passado ou do retrasado. Você tem que ter o controle gerencial. Você tem que ter o controle gerencial. Eu falo muito no livro, tá? Você tem que ter o controle gerencial. Isso é conhecimento, tá? A gente tem que entender o que é custo fixo e variável. Estou falando gerencial, tá? Contabilidade legal, contabilidade científica, financeira, ela é baseada no sistema de custeio de absorção. O que eu vou falar para vocês aqui é baseado no sistema de custeio direto, que é uma linguagem gerencial. Custo variável é os custos ligados na operação, que está lá no meio, em volta da operação área de apoio. Então imaginem lá, entrou, seja para fazer um produto ou prestar o serviço, processou no meio, saiu. O processamento a gente chama de custo variável no sistema de custeio direto, e em volta dele, que é o cinza, é as áreas de apoio, que a gente chama de custo fixo, né? Que no sistema de custeio de absorção,
seria despesa. Mas nem foquem muito nisso. Vocês pegando os insights hoje para estudar já é muito importante. Tá? Aqui é mais um exemplo desse. E aí vamos lá. Olha que interessante isso aqui. O que está saindo dessa torneira que está lá escrito? Margem de contribuição. E a gente às vezes se preocupa muito com venda. Né? Eu tenho até que hora para ficar aqui? Hã? Agora? A gente se preocupa muito com venda e a gente tem que se preocupar, na verdade, com a margem de contribuição. Então, imagine o seguinte, eu explicava muito assim lá no Senac, dava certo, a galera aprendia muito bem, tá? Imagine que eu tenho um balde, que é o custo fixo da minha empresa. Quanto é o custo fixo da minha empresa? 100. Se o custo fixo da minha empresa é 100, quanto que eu preciso gerar de margem de contribuição para eu transbordar do balde? Então, imagine o seguinte, eu tenho que encher esse balde de 100 de margem de contribuição para ficar 0 a 0. Se transbordar, é resultado. E o que é a margem de contribuição? Margem de contribuição é o valor da minha venda subtraído aos meus custos do produto ou do serviço, os custos operacionais. Essa sobra no gerencial, no sistema de custeio direto, a gente chama de margem de contribuição. A sua margem de contribuição encheu o seu baldinho? Se encheu o seu baldinho, está tudo certo. Se transbordou, melhor ainda. Aí, você, empreendedor, tem que estudar um pouquinho, porque você só pode comprar aquele carrão que você quer com a sobra do balde. E a negaiada bota tudo o custo do carro lá dentro do balde do custo fixo. Está errado. CNPJ uma coisa, CPF outra. CNPJ uma coisa, CPF outra. Tenho que ter plano na minha vida para o meu CPF, tenho que ter plano para o meu CNPJ. Tenho que ter muito claro isso na minha vida. Eu posso voltar aqui outro dia, a gente fazer um intensivão, se vocês gostarem, para falar disso tecnicamente, fazer exercício, botar vocês para apresentar aqui na frente, mas hoje não vai dar tempo não, tá? Aqui, de novo, essa sobra do baldezinho aqui, ó, vejam, o que transbordou do balde, ou seja, custo fixo, despesa é o resultado para quitar os outros custos do passado. Ricardo, como que você consegue fazer gestão de crise? É simples assim. Eu entro numa empresa, pego os dados e monto isso aqui. Aí eu separo tudo que ele tem misturado lá, e aí a primeira análise que eu faço é: ele é capaz de pagar o baldezinho dele? É. Transborda dinheiro? Transborda. Então por que raio que não sobra dinheiro? Sabe por quê? Porque o cara deve 1 milhão de processo de tributo, ali deve não sei o quê. Aí quando chega a cartinha lá da Receita, não sei o quê, dívida ativa e tudo mais, por falta de conhecimento ele sai parcelando tudo, porque a gente não tem medo de nada, mas chegou a carta do leão em casa ou na porta da empresa, liga pro contador, desespera. Tem algum contador aqui, gente? Não, você é contador, velho, então levanta a mão, grita, eu! Você vai ser o primeiro a ganhar o livro, tá? Só porque você foi tímido. Como que é seu nome? Elvio. Eltone. Eltone, quando os seus clientes mandam lá e chega a cartinha lá, dívida ativa, não sei o quê, como que é? Nego te liga até a noite, né? Não é assim? E às vezes é aquela notificaçãozinha dos não conforme, só, né? E é assim que funciona. Então assim, pessoal, e aí quando você entra nisso, e aí o nosso sistema, ele é um sistema qual no Brasil eu falo. Tem um podcast meu num blogueiro nervoso aí da área empreendedor, que eu faço com o advogado nosso lá, que é o tributarista. E a gente fala sobre... depois eu vou deixar o link com o pastor para ele passar para vocês. Lá a gente fala descaradamente um monte de coisa contra o sistema referente a imposto. Quando chega a cobrança do imposto para você, a maioria das dívidas elas são inconstitucionais. E aí você tem um monte de coisa para você rebater, mas um monte de coisa para você rebater. Mas aí quem que é a parte fraca do sistema? O empreendedor, até porque o nosso sistema é contra o empreendedor. E aí o que a gente faz? A gente tem que sair pagando tudo. De qualquer jeito, com medo de perder a nossa casa. Que é a casa que você não perde, porque é bem de família. Mas e se eu tiver um outro imóvel? Não se mistura o PJ com o PF. Se você pode dever, eu tenho um cliente que deve 15 milhões de imposto. Não vazou um centavo para o CPF dele da dívida. Sabe por quê? Porque a dívida é do balde, é do CNPJ.
A dívida só passa a ser do CPF depois que houver a desconsideração da personalidade jurídica. Só que para isso tem um monte de coisa envolvida. E aí como que você deixa isso acontecer? Se você deixar correr a revelia. Tem algum advogado aqui? Advogado tem nenhum, né? Entenderam, pessoal? Aí, Ricardo, como que você faz mesmo a gestão de crise, voltando? É assim, ó. Eu faço esse levantamento, tá? Aí, ó, que barato. Aqui está o meu baldezinho. Não vou riscar não, tá, pastor? Aqui está o meu baldezinho. Se o meu balde é 100 e a empresa gera 120, o que vai acontecer de margem de contribuição? Vai transbordar 20. Aí eu olho e falo, como que esse cara está em crise, com falta de caixa, se está compensado o recebimento com pagamento e sobrou 20? É muito simples na maioria das vezes. Ele tem que separar um outro baldezinho aqui, ó. Tudo que faz parte do passado. Estou falando para vocês que se tiver nessa situação, para ver se ajuda. Aí você sabe, baldezinho. Então separa o mês a mês. O mês a mês dá lucro ou prejuízo? Dá lucro. Boa. Glória a Deus. Se dá prejuízo, vamos fazer sobrar dinheiro. Mas se dá lucro, quanto dá de lucro? 5, 10, 20, 50? Guarda esse número que a gente vai usar ele daqui a pouco. Faz um levantamento de tudo que você tem de passado. Então, por exemplo, se sobra 20 e você deve 500, 500 dividido por 10, quanto dá? Negocia, fala assim, meu irmão, eu vou pagar, eu quero pagar, mas tem que ser em 10 vezes. Ah, mas 10 vezes eu não quero, então você não vai receber, vai põe o outro, chama o outro para negociar. Mas você vai ter que pagar, você não está fugindo. Eu devo, não nego, mas quando eu puder. Em contrapartida, você está gerando trabalho social, você está pagando imposto, você está gerando emprego, que é a finalidade da empresa. Você sabia que a empresa não é nossa? A empresa é da sociedade, além de tudo. Porque você paga imposto para fundo de não sei o quê, fundo de não sei o quê, você paga INSS, você paga não sei o quê. É louco, mas é isso. Tá? Se você pegar a origem da lei da recuperação judicial, o princípio dela é o quê? É um princípio social. Por que existe a recuperação judicial? Se você pegar essa explicação que eu estou dando, é mais ou menos isso. Para que existe a recuperação judicial? Nada mais do que eu manter a empresa viva. E por que é interessante eu manter a empresa viva? Porque ela paga PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, IPI, ICMS, INCRA, ITRA, SESI, SENAT, paga tudo isso. Então é importante eu manter ela viva. Tá? Ah, mas sabe por que eu não devo nada? Senão o banco vai vir pegar minha casa. Não vai, é uma casa só, não vai, não pega. Ah, Ricardo, mas e se a minha casa vale 1 milhão e eu devo 1 milhão e eu deixo estourar? Não pega, é bem de família, não pega. Eu estou falando que não pega. Você está mal assessorado juridicamente, não pega. E eu não estou ensinando você a não pagar, que fique claro isso. Estou ensinando você a protelar a situação. Tá? Estou ensinando você a protelar a situação para quê? Para você fazer aquele passado caber aqui dentro, esticar ele e pagar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depende do tamanho da bucha. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Tá? Dá para fazer. Primeira análise que você que está em crise tem que fazer é, pega planilhinha simples mesmo. Quanto eu vendo, todas as despesas do mês. Mas não bota a internet da sua casa, não. Bota só da empresa. Esquece a casa. Bota lá. Aí você vai descobrir. Tirando o que eu devo, a minha empresa dá lucro? Dá. Então você talvez não esteja em crise. Talvez esteja fazendo uma gestão errada. Aí o passado você tem que esticar na sobra. Ensinei o método que eu comprei algumas casas. Trabalho fazendo isso aí faz uns 10 anos já. Onde eu aprendi isso? Lá naquela historinha do Grupo Brasil. Os caras faziam isso com indústria gigantesca, comprava por R$1 que devia milhares e milhões de dívida e colocava para dentro. Aí fiquei 10 anos. Ricardo, você estudou esses detalhes? Não. Eu saí da faculdade de administração ruim. Mas pensa num caba ruim. Saí ruim. E como que você ficou bom? Você é um cara bom? Eu acho um cara bom no que eu faço hoje.
Como que eu fiquei bom? Foi a hora que eu saí da faculdade? Não. Foi fazendo muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes a mesma coisa. Repetição. Repetição. Se você começou a empreender agora e você está bravo que não está dando dinheiro, tem hora para tudo. Empreendedor chora também. Ah, e para você que quer estudar, que já está puto lá, e para você que está fazendo faculdade, ou para vocês falar para os jovens de vocês aqui, que acha que vai sair da faculdade e vai ficar rico no primeiro ano, é mentira, não vai. Vai vender cachorro-quente, que está lindo, maravilhoso, é honesto, mas não vai ter que ralar, meu filho, mas ralar muito. Se você quer fazer algo honesto, é ralar muito. E quando eu falo fazer algo honesto, é honesto mesmo. Dever para o governo, não estou dizendo que é desonesto não, porque eu não estou falando que eu não vou pagar, estou falando que eu só estou esticando a dívida. Para quê? Para a minha empresa ficar viva. A minha empresa ficando viva, eu pago tudo isso aqui de salário, pago INSS, pago um monte de coisa para todo mundo. Tá certo? Pessoal, o nome dessa palestra é Sim, Eu Posso. Aqui é o final, né, que eu já repeti isso aí. E aqui é o exemplo de um DRE gerencial, só para vocês verem, tá? Então, esse aqui é uma empresa de software, só para vocês entenderem que você pode enxergar a sua empresa em uma tela e tomar decisão. Então, o que acontece, pessoal? Ó, lá em cima, vou sempre olhar no verdinho, só para a gente fazer essa análise, para vocês verem que é muito fácil. Então, dentre janeiro a junho, eles faturaram 191 mil, pagou 17 de imposto, sobrou 174. Está claro aí? Aí, na parte de baixo, que dá aquele 74,768, são os custos operacionais, todos os custos envolvidos na operação, que no sistema de custeio direto chama custo variável. Quando eu subtraio o 174 do 74, sobrou quanto? 99. O que é os 99? É o líquidozinho lá que enche a torneirinha. Isso é margem de contribuição, que enche o meu baldinho. Qual que é meu baldinho aqui? 97. O que quer dizer? Que essa empresa teve um resultado de 99 menos 97, teve resultado de 1.759, que é EBITDA, que é o resultado gerencial que a gente chama. Oh, beleza, está viva. Só que aí tem algumas outras coisinhas aqui, que está fora do baldezinho, que não faz parte da operação e ficou negativo. Então, esse cara precisa fazer uns ajustes aqui. Mas olha que simples olhar todos esses meses da empresa em um tchan. Aqui dá para olhar e de cara enxergar quais são as contas maiores, que é muito fácil de agir aqui. Só tem 2.000 negativo. Então, como que eu faço para outra? E outra, se ele não fizer essa análise, ele nem enxerga, porque o caixa te engana. Lembra dessa situação aqui? Tem situações ao contrário. Tem situações que você vai pegar o custo variável aqui e você vai pagar ele parcelado e vai receber à vista. E aí vai sobrar muito dinheiro no caixa. E o econômico é negativo, é o contrário. E aí te engana. Eu não sei se eu estou sendo muito rápido ou não. Tudo bem? Alguém quer fazer um resumo de tudo que eu falei até aqui? Poxa. Pessoal, falando mais sobre gestão de crise, motivação e inteligência emocional. Olha que legal isso aqui. O cara tem que estar mais preparado. Por quê? Ele conhece aqui esse lado. Então ele sabe o quê? Ele sabe lá que em Provérbios o homem paciente domina-se a si mesmo, o que é impetuoso demonstra insensatez. Pessoal, em gestão de crise, em gestão de negócio, em relacionamento, eu preciso ter autocontrole e paciência. Paciência, persistência, paciência, persistência. E sabe o que é engraçado ver? Eu converso com muita gente, tento contratar, tento fazer negócios. O pessoal quer resultado amanhã. O nego acha que vai chegar lá e vai montar um LinkedIn do dia para a noite, pum, e que daqui 5 meses vai vender ele por um unicórnio que vale 1 bi. Não existe isso. Não existe. Não existe. Vou falar de um cara que eu gosto tecnicamente no futebol. Quantos Neymar existe? Estou falando só da técnica dele. Quantos existe? Me mostra mais um. A maioria dos jogadores é muito treino, muito treino, muito treino, muito treino para estar lá. Mas quantos caras se destacam?
Quantos Ronaldinho Fenômeno tem? Quantos Pelé tem? São poucos. O resto é muito treino, é muito. Ou seja, para eu construir um negócio, eu tenho que botar o tijolinho, depois o outro tijolinho, depois o outro tijolinho, depois o outro tijolinho. E tomar cuidado, porque quando o murão tiver desse tamanho, eu tenho que cuidar desse tijolinho que eu botei, desse, para que lá na frente não ruíne. Não caia. Pessoal, o dinheiro, a economia é um negócio louco. Vocês sabem que o dinheiro não acaba, né? O dinheiro não acaba. Ele só troca de mão. É muito louco essa análise. O dinheiro está aqui, depois ele está ali, depois ele está ali. Aí você vai fazendo essa análise de 10, 20, 30 anos. Ele circulou. O rico virou pobre, o pobre ficou rico, o médio virou não sei o que lá, o rico caiu para cá, e assim aconteceu. Mas o dinheiro não acaba. Ele troca de mão. Agora, se um dia você tiver a oportunidade de ter o dinheiro na mão, não perca, blinde ele, cuide dele. Como que eu faço isso? Fazendo gestão. E uma outra coisa interessante também é o quê? Quantas vezes a gente não foi fazer consultoria econômica e financeira lá, que a gente criou uma esteira bem legal, e é baratinho. E aí, tem um cara que paga 2.000, outro 3, outro 4, outro 5, outro 1.500, depende. E aí o cara pega a DRE e fala, não, essa tabela aí, já aprendi, deixa que eu faço. Tá bom, então faz. Porque o cara não quer pagar. E aí, um exemplo, o cara é médico, ou ele é dentista, ou ele é advogado, ou ele tem uma padaria, ou ele tem uma loja, ou ele tem uma distribuidora, e ele acha que ele estudando um pouco, ele vai ter o mesmo conhecimento que a gente. O que eu quero dizer? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter um contador bom para fazer o planejamento tributário e otimizar os impostos. Você tem que ter uma análise financeira. Você tem que ter um cara de marketing nervoso. O cara quer pegar lá o Instagram dele, as coisas dele lá, ele nem gestor de tráfego é, ele quer ficar botando dinheiro de qualquer jeito lá e até que os leads venham, que as coisas aconteçam. Só que ele tem que estar preocupado em fazer o relacionamento com os clientes dele, que é o mais importante. Ele quer se preocupar com outras coisas e esquece a atividade principal, que é o core business dele. E ele quer fazer outra coisa. Então, você ter um time coeso vai otimizar seu tempo. Tá? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Alguém tem dúvida disso? Só que o que eu costumo ver que é engraçado é que é o seguinte. Aqui não acontece, tá? Fiquem tranquilos, mas lá fora tá cheio. Em outras igrejas, quando está tudo bem, a fé é maravilhosa. Mas quando as coisas dão ruim, começa a questionar Deus, começa a questionar as coisas, começa a questionar, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, por que a minha empresa está dando esse resultado, por que eu estou devendo tudo isso de imposto, por que aquele abençoado me meteu um processo trabalhista? Aqui não acontece, mas lá fora está cheio. Pensem nisso. Erros que você cometeu na administração e você bota a culpa em Deus, às vezes. Você não, gente, lá fora. Desculpa. Botam a culpa em Deus. Mas a culpa é de Deus ou a culpa é sua da gestão? Tinha que ter se preparado mais um pouquinho. Porque nego acha que é ir lá abrir a lojinha, faz o CNPJ e sai vendendo, e sai fazendo. Não é. Eu tenho que me planejar. Eu tenho que me organizar. O cara, para ele jogar bola, ele tem que ir para academia, ele tem que fortalecer as coxas, a batata da perna, para ele não se machucar. Empreender é a mesma coisa. Preciso ter os indicadores da minha empresa, eu preciso enxergar os números econômicos, financeiros. Tá? Por que eu coloquei essa tabela aqui? Né? Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Persistência e disciplina emocional. Pessoal, eu falei lá atrás, até um pouquinho da minha história. Você traçou? Vai! Vocês que conhecem muito bem lá a história de José, o que ele fez quando ele preveu que ia ter aquela crise? Ele não fez um estoque gigante? Como que ele passou aquela crise? Nem sentiu. Sobrou dinheiro no seu negócio aí? Guarda um pouquinho, aplica. Deixa aquele carro lá para depois.
Eu tenho um negócio na minha vida muito legal. Só que é difícil fazer. Eu quero trocar de carro, quero um carro novo. Quanto custa meu carro? 10? Você quer um carro de quanto? De 15. Quanto você tem guardado? 100. A regra na minha cabeça é: eu não posso tirar do meu 100, eu tenho que arrumar 5 novos para eu trocar de carro. Quero um negócio novo, eu tenho que arrumar dinheiro novo. Me preparando para a aposentadoria. Vocês entenderam? A empresa tinha que fazer assim. Então, qual que é o limite da empresa? Ah, fiz a empresa, tá legal, fiz um planejamento estratégico, eu tenho que ter, qual que é o fluxo de caixa? Lembra desse exemplo aqui? Eu tenho que ter esse fluxo de caixa guardado. Aí depois daqui, sim, você compra a sua casa na praia, você compra o seu carro, você faz aquelas coisas a mais, a não ser que seja uma emergência. Então, para você que tem empresa, você tem que definir o seu salário na empresa. E não tirar dinheiro da empresa. Quanto é o seu salário para viver? 5, 10, 20, 30? A empresa consegue pagar? Consegue ter um salário. Porque você nada mais é do que um trabalhador da sua própria empresa. Aí depois que você tem o lucro do que sobrou, aí vem para você. Você tem que ter um fogo dentro de você, tá? Para você ser empreendedor, que senão não dá. Sabe por que não dá? Porque aqui no Brasil, a nossa insegurança jurídica Tem um negócio que o ex-presidente fala que é interessante. O salário mínimo é pouco para quem ganha e muito para quem paga. Porque tem um desvio na situação, isso é muito louco, só quem empreende sabe disso. E aí você vai ver o cara que trabalha com você, realmente é pouco. E aí a gente tem que equilibrar tudo isso. Né? E eu preciso ter muita consistência emocional, pessoal. Pessoal, é o seguinte, nas minhas andanças por aí, o que eu percebo? Eu saí de um nível assim de convivência e mudei em 10, 15 anos, mas eu mudei muito, assim, tipo sair da Terra e ir para Marte de distância, assim. Hoje eu ando com um pessoal que é presidente de banco, não sei o que, eu estou falando só parte, sabe, de formação, assim. E às vezes eu me olho e falo, puxa, né? Olha onde eu cheguei, de que mudança, né? Mas por quê? Foi sorte? Foi, um pouquinho. O que eu entendo como sorte? Dentro do que eu entendo como sorte, foi um pouco de sorte. O que eu acho? Eu acho que todo mundo aqui vai ter várias oportunidades na vida. Várias. Então um dia, o nego vai te chamar e fala assim, vem cá, você tem chance de ser sócio desse escritório. Você tem chance, eu vou te dar esse emprego aqui. Me ajuda a fazer aquilo lá? Essa empresa do quê? De contabilidade. Essa aqui o quê? Administração, jurídico, vendas, marketing. Quando você vai para uma oportunidade, você tem a chance de conseguir ou não. Se você estiver preparado, você vai conseguir. Então, sorte para mim é estar preparado para uma situação que vai vir. Porque se a gente fizer um exercício em roda, todo mundo aqui, falar quantas oportunidades, a gente começar a contar sobre vida, tudo que já aconteceu ao longo do caminho. Pessoal, o dia que eu vi o Toninho, lá na FGV, lá, que eu falei, fiquei apaixonado pelo cara, falei, eu vou virar melhor amigo dele. Esse cara vai mudar a minha vida. Olha, ele é presidente lá. Como que eu ia chegar num presidente e o cara gostar de mim e confiar em mim? Você é doido. Fazia as matemáticas financeiras dele correndo na sala. Eu falei, esse cara aqui que vai mudar minha vida. É a relação com ele. Porque eu só preciso do quê? De uma. E aí eu tive essa oportunidade. E ela não escapou não, porque eu travei tudo ali. Mas travei tudo. Não vazava nem pelo dedo, não passava nem uma gotinha ali. Sabe por quê? Porque eu sabia que uma daquela para acontecer de novo ia ser quase impossível. Isso é sorte. Tá? Pessoal, fazer um plano de negócio. O que é fazer um plano de negócio? Estou vendendo, tenho o meu negócio. Projeta as vendas, projeta os custos, ou seja, faz um planejamento. E aí depois que fechou o mês, olha lá os resultados reais e compara com a tabela do que você planejou e do que você fez. Eu consegui? Não consegui? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba com a miséria. Aí o cara vê lá, sobrou um dinheirinho, já arranca o dinheiro já e bota no bolso. Está errado. Tem que planejar. Plano de negócios. Aqui é um modelo de plano de negócio. Não vou nem dar muito detalhe.
eu, empreendedor, tenho que entender no mínimo o que é elisão fiscal, o que é evasão fiscal. A maioria dos contadores não explicam isso, até porque o próprio escritório de contabilidade, na maioria das vezes, ele é massificado, ele é um negócio também. E às vezes ele não precifica, por exemplo, um lucro real e não consegue parar para fazer um planejamento tributário. E se ele vai tentar cobrar isso do cliente, o cliente não quer pagar e ele também não faz, porque senão, estou certo ou estou errado? Né? Mas eu tenho que entender que existem outras possibilidades. Em vez de usar Simples Nacional de 16%, de 15%, dependendo do limite, ou em vez de ficar no lucro presumido, eu posso fazer um planejamento tributário que do direito tributário é elisão fiscal. Olha que engraçado. Vou te dar um exemplo de uma transportadora no Simples Nacional. Fatura 400 mil, DAS é 60. Fatura lucro presumido 85. Aí eu coloco no lucro real, dá mais ou menos 37. E ainda faço uma blindagem patrimonial, que eu tiro os ativos, que são os caminhões do CNPJ, boto no CNPJ de locação, faço um contrato, eles transferem o dinheiro, tem um contrato, tudo certinho. Ah, Ricardo, mas as duas empresas no meu nome, as duas no seu nome. Isso não é legal não, está no artigo 49A, parágrafo único do Código Civil. Isso é segregar risco e estimular a economia. O próprio Código Civil te dá isso aí de presente. Mas que contador que vai falar isso se o cliente não quer pagar um pouquinho mais para ele fazer o planejamento tributário? Tem que ir apertar os caras lá. Tá? E a economia que dá? Às vezes é o lucro que não tem. Tem que apertar os caras lá. Falar, ô filho, vem cá. Paga um pouquinho mais aí para eu ter um pouquinho de tempo mais livre e contratar um assistente para mim, entendeu? Pessoal, estou dando repassada aqui como exemplo para vocês, tá? Exemplo real isso aqui de cálculo, tá? Vou sair um pouquinho disso aí agora e vou voltar para a motivação e para a inteligência motivacional, tá? Agora é o seguinte, um exercício. O que vocês acham que é certo perante a ciência? Motivação é de dentro para fora ou motivação é de fora para dentro? Quem acha que... Tá? Sem medo nenhum. Lembrando que não tem 3 opções, só 2. Quem acha que motivação é de dentro para fora, o cara tem que ser motivado, acaba e não tem outro caminho, levanta a mão. Quem acha que a motivação é de fora para dentro, levanta a mão. Tá. Eu queria entender qual foi a terceira opção que vocês estão esperando, se eu não dei nenhuma. Ah, boa! Foi inteligente, hein, velho? Quem acha os 2? Muito bem. Então, quem falou que acha os 2 está certo. Vamos lá. Pessoal, eu vou explicar para vocês e vocês vão entender muito bem. Agora eu queria passar um negócio para vocês muito louco. Crise, sem caixa, problema trabalhista, perdendo o contrato. Brabo, né? Nós passamos recentemente por uma situação, que eu não vou contar todos os detalhes aqui, mas quando veio o tamanho da bucha, era uma bucha de mais de 15 milhões de reais, recentemente, há um mês atrás. Era um problema de 100 que virou 15, que... Falei, rapaz, eu ganhei a vida inteira, vou esconder debaixo do colchão, não vou dar para o governo, não vou fazer não sei o que, mas deu desespero. 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 Aí eu estava no carro e eu criei em Deus, orando. Aí apareceu um vídeo para mim. E aí, nesse vídeo estava assim, ó. Olha que louco isso. Levanta a mão de novo aí quem está passando por crise. Porque eu passei por uma brava, ainda nós estamos no meio dela aí. Tá. Só vou falar uma coisa para você. Porque, para quem não passou, pode passar. E é importante vocês entenderem isso para vocês ficarem com a mente blindada. Blindada. Porque, de uma certa forma, tudo é um jogo. Se a empresa aí, o dinheiro vir, se tomar seu carro, se tomar sua casa, se tomar não sei o que, você vai e conquista de novo. O que importa, na verdade, é a saúde e as pessoas que você ama. Não é isso que estava escrito lá? Que Salomão falava muito, pastor, no final, depois de tudo que aconteceu, o que mais importava? Né? Por
que Deus não me livra do problema? Eu não quero passar por isso. Não quero passar por essa crise. Sabe por quê? Porque Ele não te livra do problema, porque muitas vezes Ele te livra no problema. Você tem que aprender no problema. Pessoal, José foi para a cadeia. Ele era inocente? Ele foi livrado de ir para a cadeia? Foi livrado aonde? Os três judeus da fornalha, eles foram livrados de ir para a fornalha? Eles foram livres aonde? Daniel, na cova. Ele foi livrado de não ir para a cova? Ele foi livrado aonde? Na cova. E por que você, bonitão, não quer ir para o problema e quer ser livrado e nem passar pelo problema? Eu não sei como está a sua vida, como estão os seus negócios. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande. Você já orou, jejuou, implorou, botou o joelho no chão e não saiu dessa situação. Mas o conforto é: Deus é poderoso para honrar você quando você honra Ele. Né? E aí é cada um. Quanto você honra a Deus, não é eu que vou falar. Eu tenho o meu compromisso com Ele e cada um tem o seu com Ele. Né? Isso aí é de cada um. Né? Aí, se Deus ama mais você ou eu não sei. Até porque só Ele tem o poder de saber o que está no seu coração. Eu sei o que está no meu, Ele sabe. Mas ninguém sabe, nem a minha esposa, que eu amo tanto, se eu falar para ela, você sabe o que está no meu coração? Ela não sabe. Eu posso mentir para ela. Então assim, pessoal, crise é de mentirinha, sabia? Crise é de mentirinha. Porque ela vai, ela vem. Quando eu falo que o Geraldo quebrou uma empresa, aquele negócio lá atrás, eu fiquei uns 3 anos carregando um peso lá, pesado o negócio. Para onde eu ia, eu lembrava daquilo. Era neganhada ligando, era acontecendo e tal. E não passava, mas passou. Outra coisa, tudo passa. E às vezes você tem que ser livrado dentro da cova do leão, ou dentro da fornalha, ou dentro da prisão, porque às vezes nós somos tão cabeçudo que é para a gente sofrer um pouquinho, pelo menos ficar uma cicatriz, para a gente não repetir. Porque a gente tem tendência a repetir a mesma bobeira que a gente fez. Nós temos tendência a repetir o que a gente fez. Nós temos tendência a repetir, espelhar o que nossos pais fizeram. Nós temos tendência a repetir o que os nossos irmãos mais velhos fizeram. E aí nós vamos ficar presos se ele fez uma coisa boa, uma coisa ruim. Tá certo? Então, vocês vão sair dessa. Mas não dessa. Vocês não vão deixar de passar por essa. Mas que vocês vão sair, vão. Aí, voltando à nossa pesquisa de motivação, então vamos lá. O que o behaviorismo fala, né? Eu estudei um pouquinho de psicologia, eu adoro psicologia, tá? E o behaviorismo, ele fala que é a linha comportamental. O que ele diz? Que o externo me instiga, me motiva, e eu acredito muito nisso, tá? O externo. Então eu olho, eu era um cara muito assim, eu era inconformado, pessoal, eu era um adolescente inconformado, essa era a realidade da minha vida, inconformado. Eu não gostava de estudar, mas eu queria estudar em escola particular. Quando eu fiz 18 anos, algumas pessoas aqui, o Matheus vai lembrar talvez isso aí, o meu primeiro carro foi um Fiat 147. Aí ele tinha banco de madeira e a porta ela era meio encaixada. Estou mentindo ou não? Foi isso. Né? A minha primeira moto foi uma moto com nota fiscal de leilão, mas eu tinha a moto. Com 18 anos não interessa, mas eu tinha. Né? Tinha uma moto. Então, essa situação de você conquistar, de você chegar, de você fazer, pode ser uma inspiração. E esse, psicologicamente, se eu fosse fazer um trabalho de psicologia, eu seria um psicólogo dessa linha, do behaviorismo. Sabe por quê? Porque o apelo é muito forte. Você pega um casal com um bebê pequeno,
Aí você fala assim, já pensou? Sua filha estudando o que ela quiser, fazendo medicina, não tendo que trabalhar com 14 anos. O cara, nossa, que louco, porque a maior vida, eu dou minha vida pela minha filha, pelo meu filho, então corre atrás, peão, e dá isso pra ela. É simples assim. Tá? Ah, eu gosto de jogar bola, mas eu sou um cara que eu gosto de tomar uma asinha de final de semana. Mas só de final de semana, de terça, quarta, quinta e sexta, e sábado, domingo. Né? Então faz o seguinte, você gosta de jogar bola? Gosta de correr? Gosto. Mas eu corro 10 minutos e paro. Então vem cá. Diminui, para e faz um teste. Aí vai chegar no final de semana, você vai correr os 2 tempos no seu jogo. Isso é um reforço positivo. E aí você busca. Então você vai fazendo trocas de coisas ruins por coisas boas. Isso que a psicologia do behaviorismo fala. Tá? Isso é muito legal no trabalho. Você identifica um talento lá na sua equipe, ou você mesmo. Você fala, esse cara tem um potencial para não sei o quê. Conta a sua história de vida, ele vai se espelhar em você. É muito comum, a maioria das pessoas se espelham no líder que ela tem ali. Eu me espelhei em todos os meus que eu tive no decorrer do trabalho. Até aqueles que eu não gostava. Eu não gostava por picuinha, mas pro cara estar ali alguma coisa tinha. Tá? E de dentro para fora, Carl Rogers, Abraham Maslow, Freud, Jung, o que esses caras falam? Que tem uma linha transcendental desde lá da época da barriga até hoje. E tudo que você faz é relação dos comportamentos. O que eu quero dizer? Que é verdade. Pela ciência é verdade. Cientificamente é verdade. Então quem respondeu os dois está certo? Cientificamente está certo os dois. Então se você vai fazer terapia com um psicólogo que segue a linha de Jung, está certo. Ele também vai te tratar, vai dar certo. Agora eu acho muito mais agressivo. Eu acho muito mais louco. Eu acho muito mais bombástico a linha do behaviorismo. Porque ela é agressiva, ela vai pro foco, ela vai atrás do que você realmente quer, do que você precisa. Ela te dá o reforço numa paulada. E quando você faz um negócio, você muda o negócio da sua empresa, você faz, aí você tem um retorno. Ou você faz um curso e você começa a ter aquele comportamento, você começa a ter o retorno positivo, isso te gera resultado. Isso, dentro do behaviorismo, tem a teoria de Skinner, que eles falavam lá do ratinho, condicionamento operante, reforço positivo, reforço negativo. E segundo a minha avó, era no amor ou na dor. Tá? Pessoal, e segundo a Bíblia, a palavra, motivação nasce, o que ela fala? É de dentro para fora, fora para dentro. É engraçado, né? Porque é a mesma coisa. Tem os dois. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, é no seu coração que está a inspiração. É de dentro para fora. Jesus também ensinou que o bem ou o mal que fazem vem do interior, de dentro para fora. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior e o Senhor vê o coração. É de dentro para fora. São situações motivacionais de dentro para fora que pode inspirar. E se eu ler só isso, vou falar assim, eu só vou acreditar na motivação de dentro para fora porque só tem passagem disso lá. Mas tem os dois para você escolher. Você só precisa ser motivado, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. Agora olha esse aqui, que esse aqui é muito louco. Ó. O deserto como prova e dependência. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, provou, fez. Pessoal, se tem uma passagem dessa falando que ficou 40 anos desse jeito e eu reclamo de ficar 1 ano vivendo uma crise, 2 anos vivendo uma crise, eu tenho que enxergar a terra prometida lá na frente. Só que eu tenho que ir e enfrentar todos os desafios dessa caminhada que não é fácil. Tá?
Daniel na cova dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado a minha inocência diante dele. Daniel não foi livre da crise externa, mas no meio da provação, a sua fidelidade e motivação em servir o Deus ficaram ainda mais claras, porque ele foi resistente. Eu confio, eu acredito e eu enxergo algo além. Ou seja, eu vejo lá fora a motivação. Paulo e a tribulação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência. Para vocês, jovens, ansiosos, que querem ficar rico amanhã, eu tenho duas notícias para vocês. Quer a boa ou a ruim, João? A ruim? Você quer a ruim mesmo? A ruim é simples, você não vai ficar rico amanhã. Você vai ficar mais duro amanhã. Mas lá na frente você vai ficar. Se você seguir, traçar um plano, seguir, fazer e ter uma visão holística. O Geraldo falou também rapidamente aqui que eu tenho que ter a visão, né? Que eu tenho que me cuidar e tenho que ter a visão. Você tem que ter uma visão de águia. Cuida do seu, mas olha para o todo. Esteja conectado no que está acontecendo, para você enxergar oportunidades. E outra coisa, tem espaço, mas esse mundo é grande. Mas é grande. É grande. Eu acho absurdo quando o nego vem, ele roubou o funcionário de mim, o concorrente. Ligou lá para o meu cliente, vai com Deus. Eu acabei de romper uma sociedade aqui, nós dividimos clientes. E eu falei bem dos meus sócios, eles estão de prova para o cliente, estou ajudando, eles estão ajudando e assim vai. Tem espaço para todo mundo, não precisa atropelar, massacrar, pisar na cabeça de ninguém. Tem mercado para todo mundo. Nós somos lá, vocês não viram lá, nós somos acionistas de um escritório de advocacia através da cessão de crédito que a gente faz, de processo de consumidor. É engraçado. Você segura a torneira, é 1.000 processos de consumidor por mês. Você abre a torneira, vem 2.000, você fecha, vem 500. E é uma briga nesse mercado louca e tem cliente para todo mundo. Para todo mundo. E agora, para finalizar, embora porque eu acabei de receber um SMS no meu coisa aqui da Duda. E ela falou, tá na hora, papai. Eu tô tirando o pé de algumas coisas. E aí, sempre que eu posso, eu leio a Bíblia e vejo lá Salomão falando que no final, mas se pudesse eu ia ser um cara de 1 bi. Sabe? Mas eu tô tirando o pé. Não vou chegar nem próximo a isso. Mas tá tudo bem. Porque ao final, o que importa não é isso. E aí, quando você coloca a cabeça no lugar, você começa a perceber que o mais gostoso de tudo isso, sabe o que é? Mudar a vida de um monte de gente que está próxima a você, ganhar o seu dinheiro, dar o conforto. Mas não tem nem tanta diferença se andar com um carro de 100 ou com um carro de 200. Quando você vai ver, com uma semana você acostumou, ou com um carro, você entendeu? Não tem muito a ver de você ir para uma casa em uma pousadinha em Itanhaém ou ir para uma, dependendo da pousada do Nordeste, a praia sim, mas o fato de você estar com a família ali, quando você vê isso. E aí no final da vida do meu pai, é muito engraçado, porque trabalhou a vida inteira, né? E aí no final dele, quando chegava do serviço lá, ele ficava feliz que via a gente e tal, o que ele queria era o quê? Estar com a gente. Eu vou ficar velho, você vai ficar. Né? Aí, o povo quer viver de status, do Instagram, dos seguidores, sei que, papapai, pipipi, não precisa disso. O mais legal é isso, ó, é você gerar, você mudar a vida das pessoas. Só que até para fazer isso você tem que ser firme, porque nós não temos segurança jurídica. E dá até medo de empreender. Então, empreender não é para qualquer um, tá? Então, assim, pessoal, finalizando, eu vou reforçar que sim,
Eu posso. Posso. Você tem o direito de estar com raiva. Mas você tem todo o direito do mundo de estar com raiva. Você só não tem o direito de ser cruel. Você tem todo o direito de estar com raiva. Mas você tem que... E não existe o botão para desligar a raiva, por exemplo. Mas existe o controle dela. E quando eu falo controle dela, não é que você não vai ficar com raiva. Você vai ficar com raiva, mas você vai perceber a raiva de uma forma diferente. Nossa, meu pé está formigando. Vontade de dar uma porrada ali. Nossa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você está sentindo a reação no seu corpo. Mas a sua cabeça está controlando essa situação. Tá? Isso é uma evolução que eu faço, faço constantemente desse tipo de coisa. Mas para empreender, para ter sucesso, você precisa fazer isso.